Vamos lá, pessoal, para a nossa aula sobre funções. Antes de começar a falar o que é função em si, a gente precisa tocar num assunto que é bem importante, que é o conceito de par ordenado. Um par ordenado é você pegar dois elementos e literalmente ordenar eles, colocar um na frente do outro. O importante aqui é que a ordem desses caras vai mudar bastante. Tipo, se eu tenho o elemento AB, é extremamente diferente do elemento BA. Não tem nada a ver um com o outro, ok? Por isso que tem o nome ordenado, porque a ordem importa. Aqui a gente tem exemplos de pares ordenados, onde o primeiro elemento é 1, o segundo é 2, o primeiro é 2, o segundo é 3, o primeiro é 7, o segundo é 4, o primeiro é a letra A, o segundo é a letra Y, tanto faz quem é que eu estou ordenando. O importante é ordenar. E não importa que o da frente tem que ser menor do que o de trás, o primeiro tem que ser menor que o segundo. Não, aqui eu tenho 7 e 4, onde o primeiro é maior do que o segundo. Isso não importa muito, o importante é estar ordenado e a ordem importa. Tipo, um elemento 1, 2 é diferente do 2, 1. E por que isso é importante na ideia de função? Porque com isso a gente consegue fazer a representação gráfica da função. Como isso funciona? Você lembra lá no plano cartesiano que você tem os eixos x, o deitado, e y em pé? Você tendo os pares ordenados dos pontos, você consegue representar isso no plano cartesiano. Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como que isso vai funcionar? Claro, obviamente, você só consegue fazer a representação gráfica de números. Você percebe que de um lado para o outro eu tiro esse último exemplo, o AY, porque não tem como representar o AY, a não ser que o A seja o resultado da equação 2x mais 1 igual a 7. Aí você vai ter um valor para o A, mas isso daí é outra história, ok? Então a representação gráfica a gente consegue fazer com números. E como que funciona a representação gráfica? A gente não tem um par ordenado com o primeiro e o segundo elemento. O primeiro elemento, ele corresponde ao elemento do eixo x do meu plano cartesiano. E o segundo é o elemento do eixo y do meu plano cartesiano. Lembra como se chama o eixo x e y? O x é chamado de abscissa e o y chamado de ordenada, ok? Vamos representar esse primeiro ponto, o ponto 1, 2. A gente vem aqui no meu eixo x, o eixo deitado, o eixo das abscissas, e localiza o ponto 1. Localizei? Localizei. Está aqui o meu ponto 1. Procuro 2 no eixo y, o eixo que está em pé, o eixo das ordenadas. Onde é que está? Está aqui o 2. Aí a gente vem aqui no 1, no eixo das abscissas, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chegou na linha do 2, a gente marca o nosso primeiro ponto. Perceba que aqui o programa ele coloca os pontos em par ordenado. Ok? Ele está colocando o mesmo ponto aqui, ó, o ponto 1, 2. Agora, a gente vai representar o ponto 2, 3. A gente vem aqui, localiza o 2 no eixo y e o 2 no eixo x, o primeiro ponto é no eixo x, e o 3 no eixo y. Aí ele vem aqui no 2 e no 3, onde eles estão em comum, marca. Agora a gente vai representar o ponto 7, 4. Vem aqui no eixo x deitado, encontrou o 7. Procura o 4 no que está em pé. Você vem, vem, vem subindo, subiu 1, 2, 3, 4. Posso marcar meu ponto, ok? Não está aqui no exercício para marcar o ponto 2, 1, mas eu vou marcar para você ver como é diferente o ponto 1, 2 do ponto 2, 1. Antes, bora apagar o ponto C e B para a gente ficar só com o ponto 1, 2 e o ponto 2, 1. Quem é o ponto 2, 1? O primeiro elemento dele é o 2. Então, ele é o representante do meu eixo x, o eixo da abscissa. E o segundo é o 1, ele é representante do eixo y, o eixo da ordenada. Ok? Então, a gente vem aqui no 2, 1. Você percebe que eu mudei a ordem dos elementos e não está dando o mesmo ponto, ele está dando um ponto diferente. Aí que é essa ideia, no par ordenado você não pode mudar a ordem, é na ordem que está, daí que o nome é ordenado, rapaz. Você vai usar o negócio na ordem que a questão está te dando. Para que tu vai inventar de mudar? Não inventa moda não, cara. Faz do jeito que a questão manda e seja feliz. Agora a gente pode voltar para a nossa aula, entender o que é uma função. Mas afinal, o que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos. A gente vai formar pares ordenados com dois conjuntos. Pensa aqui comigo, dois conjuntos. Você tem dois conjuntos. Par ordenado você tem o quê? Um par. Você tem dois elementos. E aí, junta as peças do quebra-cabeça, você vai pegar um elemento de um conjunto, o outro elemento do outro conjunto. Você tem dois conjuntos e vai formando pares ordenados. Basicamente isso, uma função. Mas para isso a gente vai precisar de alguns caras, né? Para fazer isso funcionar, a gente vai ter os dois conjuntos, a gente chama um de domínio e o outro de contradomínio.
Uns nomes que você pode encontrar por aí é o domínio. Vai ter gente chamando de conjunto de partida e contradomínio, conjunto de chegada. Ok? Os nomes são bem intuitivos. O domínio é de onde as coisas estão saindo e o contradomínio é onde as coisas estão chegando. Tipo, o 1, ele está indo no 1, o 2, ele está chegando no 1, o 3 está chegando no 3 e o 4 está chegando no 4. Nesse caso, é um caso bem específico onde o conjunto de partida, o meu domínio, é igual ao meu contradomínio. Eles têm os mesmos elementos. Nem sempre vai ser assim. Ok? E onde que a função entra nessa brincadeira é essa relação. A função é o que está fazendo essas setinhas acontecerem. Está levando o 1 no 1, o 2 no 1, o 3 no 3 e o 4 no 4. Esse é o papel da função, levar os caras do domínio no contradomínio. E aí a gente vai ter os pares ordenados dessa relação. Lembra que a função é a gente pegar os pares ordenados. Quem são os pares ordenados? A gente tem um 1. Pega um elemento do domínio e o elemento do contradomínio. O próximo elemento do domínio, 2, que vai em quem do contradomínio, vai no 1. Próximo elemento do domínio, 3, que vai em quem do contradomínio, 3. O próximo, 4, que vai no 4. E aí aqui a gente tem todos os pares ordenados. O 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4. E aí tem algumas coisas importantes. Primeiro a gente vai definir quem é o domínio, né? O conjunto que está saindo. O domínio, que é o conjunto de partida de onde os caras estão saindo, a gente tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E a gente também definiu já o contradomínio, que a gente tem o conjunto de chegada. Nesse caso é igual o domínio. A gente também vai ter 1, 2, 3 e 4. Mas aí você pergunta, professor, por que você botou esse cara novo aí? Botou a imagem, porque ela é bem importante também. A imagem são os caras que estão recebendo a setinha. A imagem ela está dentro do contradomínio e são os caras que recebem a setinha. Nesse caso a gente tem 1, 3 e 4. O 2 é o único elemento do contradomínio que não está na imagem. Ele não recebe ninguém. Entende? Não tem nenhuma setinha. A função não está levando ninguém no 2. Isso é bem importante. Porque você saber diferenciar o contradomínio, que são todos os elementos que estão aqui, da imagem. A imagem é só quem está recebendo alguém do domínio. Show? Então a gente tem que a imagem é composta pelo 1, 3 e 4. Todo mundo do contradomínio menos um 2. E aí a gente tem outra coisa importante, que é que a imagem está contida no contradomínio. Professor, isso sempre acontece? Sim, sempre acontece. Independente da sua função, a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. E a gente já viu um exemplo que é função, mas você tem que saber diferenciar quando você vê dois conjuntos estando relacionados, se é uma função ou não é. Aí, para identificar isso, é mais fácil você entender quem não é função do que quem é função. Não é função se o primeiro caso que não é função tiver elemento sobrando no domínio. A gente não aprendeu a diferenciar o domínio do contradomínio. Nesse caso aqui, a gente tem um 2 sobrando no domínio. No contradomínio, tanto faz se tem cara sobrando ou não tem. O importante é o domínio para definir se é uma função ou não é. Ok? Não é função se tiver alguém sobrando no domínio. Nesse caso, a gente tem um 2 sobrando no domínio. Então, a gente não tem uma função. Ou se tiver elemento do domínio com dois correspondentes. A função está levando um cara do domínio em dois caras diferentes no contradomínio. Nesse caso, ela está levando 2 no 1 e no 2. Isso também não é função. Ou seja, para ser função não pode ter ninguém sobrando no domínio e cada cara do domínio só pode ir em um cara do contradomínio. Isso é bem importante, você tem que decorar mesmo isso, tem que estar na sua cabeça. Ok? E aí, com isso, a gente tem a notação de função. A notação de função a gente vai ler assim, ó, é uma função f de a em b, que leva x em 2x. Isso daqui não se preocupa com essa parte de baixo por enquanto, eu só estou te apresentando a notação completa. Ok? Mas a notação de função, lembra que a função é a relação entre dois conjuntos? Eu estou dizendo aqui quem são os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. F de A em B, o que significa o A em B, o A é meu domínio e o B é o contradomínio. Olha a setinha aqui, ele está pegando os elementos de A e está levando os elementos de B. Lembra que eu falei que a função é você pegar os elementos e levar de um conjunto para o outro, ela vai ter uma regra que geralmente é feita através de uma equação. Ela te dá a cara dessa função. Nesse caso, esses caras de baixo estão dizendo quem é a regra dessa função. Ela vai pegar os elementos de A, que eu estou chamando de x, e vai multiplicar eles por 2. E aí ele vai chegar em B, dessa forma.
Ele pega os elementos de A, multiplica por 2, chega em B. Toda função vai ter essa regra? Não. Não toda função, cada função vai ter uma regra diferente. Cada função vai ter um domínio e um contradomínio diferente. O importante aqui é só entender essa noção geral, que a função ela tem o domínio, o contradomínio e a regra que gera essa função. Dito isso, a gente já pode partir para o exercício da aula. Dado o conjunto A, representado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, representado pelos elementos A, B e C, eu quero que você determine uma função que mapeie os elementos de A para os elementos de B. Eu só quero que você escreva uma função do jeito que está aqui, que leva de A em B, e você me diga uma regra para levar o 1, 2, 3 no A, B ou C. Você pode dizer, eu vou levar 1 no C, o 2 no A. Tanto faz, eu só quero que você me diga. E comente aí embaixo. Então é isso. Eu agradeço que você chegou aqui. Pedi só para você deixar o like e comentar a sua resposta para o desafio do slide anterior e se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria minha ex, terminamos.